Agora há pouco eu vi comentários sobre Americanas que a galera estava entrando pesado apostando na subida das ações dela. Especuladores já entrando na torcida organizada. Não estou dizendo que especular é algo ruim, tá? Mas sem experiência, sem gestão de risco, isso é inútil. No último vídeo que eu falei sobre a jogada dos CRIs, né, que a empresa estava emitindo para pagamento de aluguéis e multas contratuais, uma modalidade de CRI bem nova, tá? Falei da desconfiança do mercado, porque fraude contábil, cara, não é bem vista em lugar nenhum. Mas e se tiver chance da Americanas dar a volta por cima? E se as ações que estão valendo agora por volta de R$1 tiverem a chance de subirem bastante para patamares estratosféricos, como estão vendendo por aí? Bom, fica até o final, tá? Para poder dar a sua opinião e ponto de vista, que é muito importante mesmo que você discorde da minha opinião. Principalmente para a gente poder bater aquele papo legal. Quando uma empresa grande como ela entra em recuperação judicial, tem todo aquele planejamento e tempo para execução do plano de turnaround. Seja lá qual for o modelo de negócio, a empresa precisa diminuir de tamanho, significa que basicamente tem que diminuir os ativos, né, o número de ativos. Nesse caso, a empresa não tem ativo próprio, né? Ela aluga os imóveis e provavelmente vai ter que focar mais no digital, que já é muito concorrido. Então, só o tempo e a movimentação da empresa para renegociação de dívida e injeção de capital, que nesse caso é extremamente necessário, que vai dizer se realmente vai dar certo. Mas vai ter que conseguir credores, né? Isso é um fato para o modelo de negócio dela. A preocupação de fato nesse momento é o endividamento enorme, né? No momento de juros altos, é um setor que naturalmente ele é desafiador, as margens são baixíssimas, teve uma perda de confiança enorme, um rating agora negativo. Bancos como o próprio BTG Pactual, que recentemente a justiça concedeu aí uma liminar para o bloqueio de 1,2 bilhões. A gente viu, acredito que você também pôde observar isso, tá? Com as notícias, uma tentativa de blindagem, né, da empresa logo no início, né? Mas foi algo que repercutiu muito e não deu tempo para dar tantos apertos de mãos em tão pouco tempo. Mas será que dá para os sócios injetarem tanto capital, né, pelo menos o necessário, né, para um começo de turnaround? Bom, o Jorge Paulo Lemann, né, segundo informações aqui, ele tem na faixa de 16 bilhões de dólares em patrimônio. É o homem mais rico do Brasil e é um dos sócios da empresa. O fato é que é uma empresa independente, mas que é controlada por sócios, nesse caso o 3G Capital. E é de capital aberto, tem diversas formas de poder se capitalizar, porém, em momentos de juros altos, não existe capital barato. Nesse caso, o capital barato para o mercado seria os investidores, né, que não têm confiança, e pensando em economia real, com juros altos, esse capital para o investidor comum, no caso eu e você, não é nada barato. Não é tão fácil capitalizar uma empresa que deve muito mais do que ela vale hoje. Lembrando, é uma empresa de varejo. Tem chance das ações subirem? Tem, mas por especulação. Para que ela realmente se recupere, vai precisar de tempo e, por necessidade, uma redução de tamanho, nesse caso, os ativos físicos, ou encontrar um credor que alivie boa parte, pelo menos, dessa dívida. Agora, lógico, fazendo uma de longo prazo e com taxas desconfortáveis para a empresa, se isso acontecer, já que ela deve a todos os bancos grandes aqui do Brasil. Enquanto isso, só especulação de curto prazo por notícias, né? Algo que acontece, né, com todas as empresas que entram em recuperação judicial. A Via Varejo, né, mudando um pouco de assunto, ela soltou recentemente, por causa disso, né, um fato relevante, que ela fala que contabiliza essas contas, né, em fornecedores e uma parte em bancário, que de qualquer forma entra no passivo da empresa. A Magalu, ela sempre foi também de contabilizar bem essas despesas e endividamento, né? Pelo menos o que a gente vem acompanhando aqui, observando na empresa. Tanto é que ela é uma companhia que é famosa pela alavancagem financeira e que volta e meia as ações são penalizadas por conta disso, né? Voltando ao assunto da Americanas, é uma empresa de varejo eletrônico, vestuário, brinquedos, papelaria, lanche, né? Também, inclusive, é famosa pelas guloseimas. Eu mesmo tenho o costume de bastante comprar essas besteiras para as minhas filhas, mas o ponto é que todas essas empresas fortes de varejo do Brasil têm o mesmo modelo, né? Tirando os doces e salgados, é claro.
Observando os concorrentes, Magalu tem um ecossistema monstruoso, né? Como a Netshoes, tem a Canaltech, tem a Íntegra, tem a Softbox, né? A Época Cosméticos, também tem a Zatini, né? Entre outras aquisições bem recentes. E mesmo sendo uma empresa alavancada, eu já comentei aqui várias vezes, né? Assim como o Via Varejo, por isso eu estou falando, tá? São empresas que estão inovando loucamente e ganhando mercado também, né? Assim como o Mercado Livre, a Amazon, na parte digital. Sem falar que cada vez mais os fornecedores e fabricantes, né, têm entrado bastante em marketplace e criando a própria estrutura digital, né, para poder ampliar mais a visibilidade e vender também. Ou seja, é um mercado que a cada dia que passa está ficando muito competitivo. E para pensar comigo, hoje as grandes marcas têm a oportunidade de criar o seu próprio ecossistema digital para poder vender e com um investimento bem baixo em tecnologia. Então, recuperação judicial em varejo com margens extremamente baixas, risco sacado com a intermediação do banco para poder pagar o fornecedor. Nesse caso, uma dívida estratosférica que vale muito mais do que a empresa está valendo hoje. E como exemplo, né, muita gente entrou nos 80 centavos comprando Oi, né, que fez grupamento de ações de 50-1. Ou IRB, que também teve que fazer o grupamento. O resultado é perda de valor para o investidor. E Americanas não tem ativos valiosos como a Oi tinha, como o IRB tinha, né? Inclusive em imóveis, a Oi com as redes de telefonia. Eu escutei algumas coisas sobre que alguns players poderiam olhar e pensar em uma fusão e aquisição, né? Só que os concorrentes só se beneficiariam com uma queda de um concorrente tão grande como a Americanas. Então achar que alguma proposta milagrosa de compra ou fusão poderia ser a solução vindo de um grande player, isso é um ponto só para especulação. Nesse momento, tudo é feito para especular, assim como foi feito com o IRB, com o Oi, agora sendo aqui com a PDG, empresas que tinham ativos físicos para o pagamento das dívidas, né? E no fim das contas, o plano de execução de ambas demorou demais, né? Tiveram que fazer o grupamento de ações. Por quê? No fim das contas, os investidores institucionais não se animaram para comprar as ações, né? Não se tornou interessante. Com esse caos na economia real, uma empresa que tem quase 8 mil credores, né, muitos empregados, fornecedores, uma parte terceirizada também, uma operação que precisa de muito capital entrando, mesmo com um banco entrando como terceiro na jogada para os pagamentos de fornecedores, nesse caso, o chamado risco sacado, né, como eu tinha explicado no vídeo anterior que eu fiz sobre Americanas. Bom, é uma tempestade perfeita para o caos. As coisas não são tão simples quanto parecem, né? Dá para perceber, isso é bem nítido. E enquanto tem investidor ganhando dinheiro, tem dividendos, né, e crescimento de valor, pensando no acúmulo de patrimônio, usando juros compostos ao seu favor, né, com o tempo, lógico. Enquanto isso, tem caçadores de turnaround, né, querendo ganhos de curto prazo e perdendo dinheiro. A receita para um bolo é simples, mas fazer é outra coisa, pelo menos para quem é imediatista. É uma analogia bem simples, mas eu acho que você entendeu. O fato é que não é um momento para apostar, para especular. É um momento para poder continuar investindo, mas com cautela, né? Então cuidado com especulações e promessas de curto prazo. Não esquece o like, se inscreve e ativa o sino, tá? Porque os inscritos têm preferência nas sugestões e até mudança de dinâmica aqui do JG Capital. E não esquece a sua opinião, que é importante, né? Mesmo que você não concorde. Então fica à vontade aí nos comentários para a gente poder bater aquele papo legal. E antes que você saia do vídeo, na descrição, no primeiro comentário, eu estou deixando a planilha de investimentos que eu uso para o controle dos meus investimentos, com divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, porcentagem de cada classe de ativo, ganhos e prejuízos também, tá? Tudo fica bem detalhado de maneira profissional e assim como me ajuda, com certeza vai te ajudar também. E falando nisso, a declaração de imposto de renda fica muito mais fácil exatamente pela organização, e para quem paga DARF, assim como eu, é uma mão na roda, mesmo que tenha contador. Valeu, um grande abraço e até a próxima.